Fala aí galera, beleza? Tô aqui para mostrar um pouco desse Acer Raspberry A314 que eu adquiri faz mais ou menos 2 semanas. Então queria falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos dele. Eu precisei de um pouco de tempo para poder analisar, né? Poder analisar o desempenho, poder verificar se ele iria resistir com o tempo. Então, 2 semanas de uso, praticamente todo dia de trabalho, já dá para avaliar um pouco. Então vamos lá. Por que eu adquiri esse notebook? Primeiro ponto, em relação ao custo-benefício, ele tem o melhor valor, ele é o mais barato entre os similares, por exemplo, da Asus, da Lenovo, da Samsung também. Ele tem o menor preço com o melhor processador. Esse foi um ponto positivo. O segundo ponto positivo em relação aos outros também, vamos lá. Não seria um ponto positivo, aí vai depender do usuário, que eu queria um notebook menor, que eu tinha um Samsung Galaxy Book de 15 polegadas e eu tinha um pouco de dificuldade pelo peso e pelo tamanho dele, que às vezes eu não queria ir de carro porque gasta muito, eu ia de moto e botava dentro do baú. Como ele era muito grande, ele acabava muito apertado dentro do baú e quebrou as laterais. Quebrou aqui nessa lateral e nessa lateral. Então acabei vendendo e comprando esse daqui, que é menor. Então, por ser de 14 polegadas, para mim seria um ponto positivo. Aí vai depender do usuário. Outro ponto positivo dele seria a tela. A tela Full HD e o brilho dela é muito bom. É um IPS LCD, né? Então, independente do ângulo, não independente do ângulo, mas você consegue visualizar muito bem. Inclusive, ele é feito para deitar praticamente 180 graus. Então, você vai ter uma visão muito boa dele. Você vai ter uma visão muito boa dele, mesmo ele estando praticamente deitado, né? Então, a tela dele é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo, que foi um dos pontos que me levou a comprar o Samsung, e que nesse aqui eu também não me arrependo, é o teclado, que ele é bem confortável. Ele não é tão silencioso quanto o da Samsung, mas ele é bastante confortável para digitar e o mousepad também. Então, o mousepad é bem rápido, responde bem, o botão direito e o botão esquerdo funcionam muito bem, como se fosse um notebook com uma construção melhor que um notebook básico, apesar do preço, né? Então, ele tem um preço melhor que o da Asus, tem um preço melhor que o da Samsung, que da Lenovo. Ele tem a possibilidade também de expansão da memória. Ele tem 4 GB soldados mais um pente de memória. Ele tem 4 GB soldados mais um slot que é possível expandir. Então, ele pode expandir até 16 GB. Só que ele vem com 4 GB, então você poderia botar um de 8, ficaria com 12 tranquilamente, mas para um processador Celeron, eu acho que não faria muito sentido ter tanta memória, né? A não ser que você vá utilizar algum programa que precise de muita memória e pouquíssimo processador. Que aí eu acho que são poucos que vão precisar, né? Por exemplo, o Android Studio vai precisar de no máximo não, mas de pelo menos 8 GB, então 8 GB tá tranquilo, mas com o processador Celeron vai ser praticamente impossível de utilizar, né? Então aqui, ele tem um processador N4500 que, dentre os computadores da faixa de preço que ele estava, ele é o melhor disparado. Ele está com 4 GB, ainda não botei mais 4 que eu tenho aqui sobrando, porque estou esperando um tempinho para passar o tempo da, entre aspas, garantia de 30 dias, né? Que depois tem a garantia do fabricante.
porque ele não tem o slot de expansão como tem o da Samsung, né? Então teria que abrir, poderia, não sei como são os encaixes, pode ser que dê um pouquinho de trabalho, mas eu vou esperar um pouquinho. Vamos lá. Alguns pontos negativos. Sim, mais uma observação, né? Mais uma observação é que se você instalar o Windows 11, ele vai ter uma bateria excelente. Esse daqui veio com uma versão do Linux que eu nem lembro qual era, mas não era nenhuma versão famosa, nenhuma versão muito utilizada, então provavelmente nem teria muito drive disponível, né? Mas eu já instalei o Windows 11, na verdade instalei o Windows 10, primeiro para testar, e a bateria era consumida bem rapidamente, não durava nem 2 horas. Aí eu atualizei para o Windows 11 e agora sim, agora ele está funcionando com o desempenho que o fabricante diz, de pelo menos 4 horas, 5 horas, 6 horas, dependendo do uso, né? Eu, por exemplo, passei lá no meu trabalho um documentário de 1 hora e meia. Ele estava com 90%, no final do documentário estava com 84%. Então gastou 6% em 1 hora e meia, mas logicamente estava com brilho baixo porque estava passando no projetor, né? Mas esse processador é feito para economizar muita bateria. Outro ponto que eu gostaria de falar, agora um ponto negativo para quando você estiver comprando esse notebook, que para mim é o principal ponto negativo. E é o ponto negativo que pode fazer alguém comprar ou não, mas que para mim não faz nenhuma diferença, que é a webcam dele. A webcam é uma das piores que eu já vi em qualquer notebook, independente da marca, do modelo, do preço. Essa é a pior disparada. Ele perde pro Chromebook que eu tenho, perde para marcas como Positivo, Multilaser, que ela é só de 480p. 480p, enquanto que normalmente, por exemplo, da Avaya é 780, 720. Normalmente as webcams não são boas, mas essa é terrível. Mas como eu não vou utilizar, eu raramente vou utilizar, para mim não faz nenhuma diferença. Se eu precisar utilizar, eu utilizo do celular, né? Então deixa eu mostrar aqui como é que fica. Fica muito ruim mesmo. Não reparem aqui. Deixa eu abrir aqui. Vejam só como ela é terrível. Isso na luz do dia. Na luz do dia. Isso na luz do dia. Se você vê durante a noite, seu rosto de um lado fica totalmente escuro e do outro ficam alguns pixels. Então, realmente eu não recomendo, mas para mim não faz nenhuma diferença. E por último, uma coisa que pode decepcionar algumas pessoas é que a construção na parte de baixo, para mim, é uma das piores que eu já vi de notebooks, principalmente os recentes, né? Aqui a gente consegue ver o dissipador, consegue ver o cooler, não tem nenhuma proteção, né? Dá pra ver que pode entrar bastante poeira, qualquer respingo d'água pode danificar aqui também. Os parafusos são de cores diferentes, né? Aqui um parafuso prateado que não tem nenhum acabamento, então a parte de baixo eles não investiram nem um pouco. Então para mim a parte de baixo e a webcam são duas coisas que eu não recomendaria se você estiver procurando um notebook resistente e um notebook com uma câmera que você vai precisar usar com bastante frequência, né? E por fim, para a gente falar de mais um ponto negativo, que para mim também não faz nenhuma diferença porque eu vou utilizar pouco com essa finalidade, que é o som dele. O som dele fica aqui embaixo, nas laterais aqui de baixo, e mesmo se você tiver com ele levantado, você vai ouvir muito pouco. O som dele é muito baixo
Em relação ao Samsung que eu tinha, o Galaxy Book, então se você estiver pensando em utilizá-lo como multimídia também vai ter um pouco de dificuldade. Mas comigo, como eu tenho uma caixinha Bluetooth, como eu tenho fone de ouvido Bluetooth, para mim não faz nenhuma diferença. Eu raramente utilizo ouvindo som diretamente nele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Se puder, dar um like e se inscrever no canal, eu agradeço, que eu vou postar mais vídeos de outros equipamentos que eu acabar comprando por aí, ou até de algum que eu já tive e que eu nunca postei nada relacionado, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.